Na educação financeira, a gente sempre começa pela organização e pelo planejamento do orçamento, fazer ali o levantamento de despesas, de ganhos. Mas como eu sei que as pessoas que eu atendo têm um nível de endividamento muito alto e que elas dão mais atenção para esse tema, eu preferi começar por esse tema. Mas o que não desvincula a necessidade da organização e do planejamento financeiro. Tanto que a gente vai começar falando que o endividamento, ele não é o problema do endividado. O problema do endividado, ele é a falta de organização, a falta do planejamento, a falta de um orçamento eficaz. Porque se um dia, assim, eu vou colocar um dia, mas se um mês eu gasto um pouquinho mais do que eu ganho, não tem problema. No segundo mês eu gasto um pouquinho mais do que eu ganho, não tem problema. No terceiro mês, isso começa a virar uma bola de neve. Então, se lá no início da vida profissional a gente tiver um planejamento muito organizado, a gente dificilmente vai entrar em um cenário de endividamento. Mas é a realidade de 80% da população brasileira. 80% dos brasileiros têm uma situação de endividamento. E isso não quer dizer que 80% dos brasileiros estão com um nome no SPC. Isso quer dizer que tem algum tipo de dívida, seja ela um financiamento, um empréstimo pessoal, um cartão de crédito, um empréstimo pessoal ou consignado, né? Linhas de crédito em geral. E o cartão de crédito entra aqui também. Porque tem gente que fala assim, eu não sou endividado, mas tem uma dívida no cartão de crédito de 30, 40 mil reais. Tem ali um parcelamento a perder de vista, mas a pessoa acha que a vida dela está sob controle. E se a gente parar e observar, esse sob controle é uma ilusão, porque ela está todo mês mantendo as contas ali em dia, mas a que custo? Às vezes paga a fatura com dinheiro emprestado, libera limite, passa o cartão na maquininha, pega o dinheiro, paga o cartão com o próprio limite do cartão. Então pega o dinheiro, paga o cartão com o próprio limite do cartão. E assim vai virando uma bola de neve e a gente não percebe que está entrando em uma situação complicada. A gente só percebe que a situação está complicada quando a situação já está muito complicada. Quando o limite do cartão de crédito estourou, quando não tem mais linha de crédito para pegar um novo empréstimo, para pagar o anterior. Então a gente demora a perceber a real situação. E esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar. A gente precisa da clareza da nossa situação. Então, assim, eu queria falar do orçamento como a base. Eu queria falar do orçamento como a base para a gente ter uma vida financeira organizada. Então, o problema não é a dívida. É claro que estamos nessa situação, precisamos organizar, precisamos sair dessa situação. Mas ela não é o problema, ela é a consequência do problema. Aí aqui eu vou fazer uma comparação bem ridícula, vamos dizer assim, mas igual uma pessoa que está com uma dor de dente. Porque ela tem uma cárie, já evoluiu, está a ponto de fazer um canal. Então, o que eu preciso? Eu preciso tomar um paracetamol, uma dipirona ali para aliviar aquela dor de imediato, mas eu preciso tratar o problema. É como se o pegar mais dinheiro é a dipirona, é o paracetamol que a gente dá ali para a situação financeira. Mas a gente precisa fazer um plano e tratar a causa. A causa é o planejamento financeiro ineficiente ou a falta do planejamento financeiro, tá? Então, assim, às vezes as pessoas falam, nossa, vai falar sobre dívida, mas vai falar sobre orçamento financeiro. Vai fazer um orçamento
pessoal, um orçamento familiar. É porque a causa, ela é importante. Se a gente trata as dívidas e não trata o planejamento, o orçamento, a gente volta para a dívida e a gente não sai da dívida querendo voltar, tá? Então, assim, é só uma introdução rápida para eu falar que sim, o orçamento ele é muito importante e ele é ali a base de uma vida financeira saudável com outros pilares, né? Então, assim, quem tá na situação de endividamento, seja ali um endividamento tranquilo de resolver, ou seja, um super endividamento, você fez o que você pôde, você fez o melhor com o que você tinha de informação até hoje. Ninguém acorda e fala assim, nossa, hoje eu quero me tornar uma pessoa endividada. Então, assim, é um processo, né? É uma situação e você não é endividado, você está endividado e é uma situação momentânea. Então, nós não podemos nos identificar como uma pessoa endividada. De fato, é uma situação, é um momento e que tem solução. Toda dívida tem solução, das mais fáceis de resolver às mais complicadas, mas todas têm solução. A gente tem um sistema financeiro gigantesco e que não nos dá educação financeira. A gente não aprende educação financeira na escola, na faculdade, no trabalho, em lugar nenhum. Muito pelo contrário. O sistema financeiro tá aí para atacar, né, a gente com várias ofertas de crédito, promessa de crédito barato, renegociação fácil, para a gente entrar cada vez mais nesse problema. E eu falo que o crédito em si, ele não é o problema, porque pode ter um momento, olha, eu casei, eu preciso comprar uma casa. Então, pode ter um momento, olha, eu casei, eu preciso comprar uma casa, eu vou recorrer ao financiamento. Isso é ótimo. Minha família cresceu, nesse momento eu preciso de um carro, eu vou financiar um carro. Se couber no orçamento, isso é ótimo. Então, assim, teve um imprevisto aqui e cabe no meu orçamento uma parcela de um consignado, de um empréstimo pessoal, de um parcelamento no cartão. Ok, isso é ótimo. O que não pode é a gente perder o controle, perder o equilíbrio do que a gente ganha e do que a gente gasta, tá bom? Então, assim, a gente disputar com o sistema financeiro é cruel, né? Mas, assim, a gente precisa ter a informação, ter a inteligência para saber qual o momento de pegar, qual o momento de reprogramar, qual o momento de fazer a quitação, de fazer um plano para sair das dívidas. Então, a gente vai ver isso no decorrer do dia de hoje e amanhã e depois também, tá bom? As principais causas do endividamento são, primeiro, a falta de educação financeira e planejamento financeiro. Fácil acesso ao crédito e quanto mais fácil o crédito, maior a taxa de juros daquela linha de crédito. Então, o cheque especial é só chegar ali e passar o cartão, não tem limite na conta, você entra no cheque especial, isso aí quer dizer que é uma linha de crédito cara. O cartão de crédito, você vai utilizar e já tem o limite ali pré-aprovado, é outra linha de crédito fácil. Quando a gente vai fazer um financiamento que precisa passar por toda uma análise documental, uma aprovação de taxa de juros, uma aprovação de crédito, aí passa a ser uma linha um pouquinho mais cara. Às vezes uma morte, uma doença na família, um acidente, o uso descontrolado ou excessivo ou compras por impulso, né? Aí aqui entra cheque especial, cartão de crédito, empréstimo pessoal, consignado. O desemprego também é uma causa e viver acima do que nós podemos. Então ali o equilíbrio dos ganhos e dos gastos, ele precisa ocorrer, tá bom? Então, o desequilíbrio financeiro traz como consequência o endividamento. Foi o que eu falei.
O endividamento é uma consequência, não é a causa ali, não é o problema base. Precisamos trabalhar o endividamento, mas precisamos também trabalhar o padrão de vida, tá? Às vezes não é nem o padrão de vida, lá atrás teve um problema, eu me descontrolei e eu venho trazendo essa bola de neve, não consigo resolver essa bola de neve. E tá na hora de parar e de pensar uma estratégia para resolver essa bola de neve e manter o meu orçamento ali dentro da minha condição, tá bom? E o que eu gosto de dizer também é que as pessoas falam assim: ai, mas eu não posso deixar o cartão de crédito atrasar, não posso deixar de pagar a parcela do meu empréstimo. E a que custo que você mantém suas dívidas em dia? É pegando mais empréstimo? É pagando a fatura do cartão com dinheiro emprestado para liberar o limite, para utilizar o limite, para passar numa maquininha e devolver o dinheiro que você pegou emprestado para pagar a fatura? E nisso a bola de neve vai só aumentando? Então, a que custo você mantém as suas dívidas em dia? Porque não deixa de ser dívida, mas está em dia. Então, assim, todo mundo que tá aqui, eu tenho certeza, todos são trabalhadores, ninguém é ladrão, ninguém quer dar o calote, mas às vezes é o momento da gente reorganizar, priorizar algumas coisas, mesmo que alguma dívida fique para pagar depois, às vezes é uma estratégia que a gente usa para a gente não aumentar essa bola de neve, tá? E como que a gente vai sair do endividamento? Primeiro, a gente vai ajustar o orçamento. Hoje nós não vamos falar sobre o orçamento em si, só da importância dele. E depois que a gente faz o orçamento, a gente define, olha, eu tenho X reais, que corresponde a tantos por cento da minha renda, para fazer o pagamento dessa dívida. Aí entra aqui a clareza que nós vamos ter. Então, eu tenho X reais para pagar minhas dívidas, que corresponde a tantos por cento da minha renda. É a minha realidade, faz parte do momento de trazer às claras a minha situação real para eu entender qual o plano eu vou fazer, qual o mapa que eu vou desenhar para eu sair dessa situação, tá bom? Então, ajustar o orçamento, atacar a causa do problema. As principais dívidas hoje são cartão de crédito, cheque especial, financiamentos, empréstimo pessoal, empréstimo consignado, serviços básicos, água, luz, telefone. As pessoas devem outras pessoas também e os impostos. Então, às vezes, a gente deixa atrasar IPVA, IPTU, imposto de renda e assim lá vai. Esses são os principais, tá? E a gente precisa falar, sim, eu devo, a dívida é minha, mas eu preciso pagar pelo valor justo, ou eu preciso pagar de acordo com a minha condição financeira. Então, você tem que pagar conforme você pode, não conforme o banco quer, tá bom? E sempre começar pelas dívidas de maior risco. Primeiro, sempre é a agiota, porque o agiota envolve um risco até a vida, né? A gente não sabe com quem a gente está lidando, então, primeiro é pagar a agiota. Depois a gente vai pagar serviços básicos, água, luz, telefone, internet para quem de fato precisa de internet, serviços básicos em geral, tá? Aluguel ou prestação da casa, o que envolve certo risco. Risco de ser expulso do imóvel, risco de não ter uma água ou uma luz em casa, os serviços básicos mesmo. Depois a gente vai para financiamentos e empréstimo com garantia. Ah, eu fiz um empréstimo com garantia do meu carro. Então, envolve o risco de perder o carro, do carro ir para leilão. O mesmo financiamento de imóvel. Ah, eu atrasei e corro o risco do meu imóvel ir para leilão. Então, essas dívidas, elas têm que ser colocadas em dia primeiro. Depois, o consignado, mas é uma situação à parte, porque ele já é descontado ali direto no contra-cheque, então não tem muito como atrasar, só se algum contrato estiver desaverbado
ou se for feito o pagamento parcial de parcela. E depois os contratos sem garantia, que aí são de fato cheque especial, cartão de crédito, empréstimo pessoal. Não tem muito risco e as pessoas se descabelam. Preciso manter meu cartão de crédito em dia. E às vezes pago o cartão de crédito antes de pagar algo muito mais importante, né? As pessoas às vezes pensam, como que eu vou viver sem cartão de crédito? Mas a gente precisa colocar prioridade clara. Pessoal, quem tá aí, tá dando para ouvir bem? Tá fazendo sentido? Alguém quer fazer alguma observação? Vou dar um minutinho para alguém, se alguém quiser se manifestar. Para mim tá ótimo, viu, querida? Tô entendendo direitinho, acompanhando, anotando, tá maravilhoso. Que ótimo! Muita gente pediu para eu gravar, porque tem gente que teve aniversário, tem gente que tava na novena, então eu vou gravar e depois, se vocês quiserem reassistir, fazer mais anotações, fiquem à vontade. Eu vou subir depois esse encontro aqui lá no YouTube, tá bom? Aí o pessoal aqui falando que faz sentido, isso aí. E não é sobre não pagar, é pagar da forma que você pode pagar. Então, às vezes eu falo assim, você já percebeu que se você continuar pagando o cartão de crédito do jeito que você está pagando, a sua dívida hoje é 20 mil, mês que vem é 21, no outro é 22 e você está só se comprometendo mais? Você já pensou em parar e fazer uma oferta para o banco que caiba no seu bolso? E a pessoa fala assim, não, eu vou deixar meu cartão de crédito atrasar. E às vezes nem precisa deixar atrasar, é só fazer uma oferta sincera mesmo, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas se for o caso de deixar atrasar, sim, é deixar atrasar, fazer o mapa, recalcular a rota e seguir o proposto, o planejado, tá bom? Então, eu falei que é uma situação momentânea, que isso não te define, porque muita gente que está endividado carrega uma culpa, né? Como eu cheguei nessa situação? O que eu fiz da minha vida? Então, não, é bem assim, a gente precisa respirar, colocar tudo no papel, ter o máximo de transparência, de clareza e tocar o barco de acordo com a realidade. Não adianta a gente pensar, minha vida tá maravilhosa e tá devendo consignado, cartão de crédito, cheque especial, seja lá mais qual contrato for, tá? Então, é ser sincero, você com você mesmo. E negociar de qualquer jeito é a pior coisa que você pode fazer. Porque você vai lá, bate lá na porta do banco. Banco, eu sou a Maria, tenho um contrato aí de 20 mil reais e quero renegociar. Aí o banco vai te oferecer uma proposta de 48 vezes de R$ 1.000. E aqui eu ainda tô colocando uma taxa de juros razoável, tá? Não tá das mais caras. Um contrato de 20 mil vai sair por 48 mil reais. Isso é muito caro. E R$ 1.000 no seu orçamento, um mês você pode conseguir se apertar e pagar. Mas o segundo mês talvez você não consiga, o terceiro mês talvez você não consiga. Aí no terceiro mês você bate lá no banco de novo. Banco, eu não consegui pagar, vamos renegociar de novo? E você volta a dívida para o início. Você parcela de novo, normalmente é o mesmo prazo e mesma parcela, 48 meses de R$ 1.000. E assim você vai pagando, vai deixando de fazer uma proposta que você pode assumir. O banco vai ganhando juros, você vai perdendo dinheiro e não vai diminuindo a dívida, tá bom? Então, é fazer a negociação conforme você pode pagar, com cálculo correto a longo prazo. E eu gosto de colocar um cálculo aqui entre 20% e 30% da renda no máximo. Não pode comprometer mais do que isso, porque senão vai dar problema. E tomar cuidado com os juros que o banco está cobrando ali, né? E já falei que todo problema tem uma solução. Todo problema financeiro tem uma solução. Às vezes a gente vai precisar de algumas ações mais drásticas, deixar de pagar alguma coisa, priorizar outra, para renegociar tudo, cada
cada contrato no seu tempo, ou outros momentos é só sentar e renegociar mesmo. Cabe tudo no orçamento, é só falta de um planejamento. E tem coisa, gente, que é tudo ou nada. Cartão de crédito não se paga mínimo, não se parcela a fatura. Sabe aquele quadradinho? Escolha a melhor condição para o parcelamento da sua fatura. 6 vezes, 12 vezes, 18 vezes, 24 vezes. Isso não funciona, porque os juros é altíssimo. Na fatura que vem vai vir as compras feitas, as compras parceladas e o parcelamento. Então, tem coisa que ou se paga tudo, renegocia tudo, ou não se paga nada. Não tem dinheiro para pagar o total da fatura desse mês e sabe que no mês que vem vai ter problema? Peraí, tá na hora de renegociar de uma forma que se renegocie o saldo devedor total, que é fatura do mês mais faturas seguintes, tá bom? E entre as dívidas de mesmo risco, opte sempre por antecipar ou priorizar o pagamento daquela que tem a maior taxa de juros. Por quê? Se eu atraso a dívida com maior taxa de juros, maior vai ser os juros do atraso também. Então, isso é muito importante. Mas eu não posso passar uma dívida de menor risco, mesmo que ela tenha uma taxa de juros maior, na frente de uma dívida que me oferece um risco maior. Conta de água e de luz quase que não tem juros. Tem uns juros, mas comparado ao cartão de crédito, nem existe, né? Mas eu não posso viver sem água e sem luz, né? Então, assim, primeiro a gente vai comparar ali o risco. Depois do risco, a gente vai comparar taxa de juros. Então, chegou o momento que a gente sabe quanto pode comprometer por mês. A gente precisa ver quais dívidas nós temos. O que eu vou precisar? Da cópia do contrato, do demonstrativo de evolução de dívida e ter clareza disso aqui, o que de fato eu devo, o que eu já paguei, o que eu preciso fazer para eu reorganizar a minha vida. Vou levantar número de contrato, valor de parcela, quantas parcelas a vencer, taxa de juros. Vou observar se naquele contrato tem seguro prestamista. Se tiver, eu vou avaliar se compensa eu manter o seguro ou se compensa eu fazer o cancelamento do seguro prestamista, que normalmente são seguros caríssimos, né? Então, cabe essa avaliação. E uma coisa que eu gosto sempre de perguntar. As pessoas falam assim, eu vou resolver a minha vida financeira, eu vou parcelar o cartão, vou renegociar o meu cheque especial. E tá nessa há 1, 2, 3, 5, 10 anos. Se isso resolvesse o endividamento, com certeza a situação já estaria resolvida. Então, se até hoje, fazendo o que você está fazendo, não resolveu, que tal tentar uma outra rota? Isso aqui não resolveu, eu estou tentando tem muito tempo, vamos tentar outra rota. Às vezes eu sugiro para algum cliente a venda de um carro e às vezes a pessoa fica horrorizada, nossa, mas eu vou vender o meu carro? Aí depois de um tempo a pessoa fala assim, eu vi meu carro, me livrei da prestação, me livrei do seguro, a vida tá mais tranquila. Não que as coisas tenham melhorado 100%, mas as coisas estão entrando no eixo. Então, assim, se abra para uma nova opção, né? A gente pode ter resultados diferentes fazendo coisas diferentes. Eu tô olhando o meu roteiro porque eu não quero deixar de falar nada, tá bom? E uma coisa que as pessoas falam assim, eu não tenho dinheiro. Gente, todo mundo tem dinheiro. Aqui todo mundo tem dinheiro. Tô vendo todo mundo aqui, todo mundo tem salário, né? Todo mundo presta um serviço, recebe ali pelo serviço que presta. A gente às vezes não sabe priorizar o que precisa ser priorizado e não consegue pagar de forma efetiva o que precisa ser pago. Então, assim, um ponto principal aqui é a proteção salarial.
Eu fiz um vídeo sobre a proteção salarial. Quem não assistiu, estão me falando que o áudio tá falhando, gente. Tá falhando para todo mundo? Como que tá aí? Tem alguém me ouvindo bem? O áudio tá falando. O meu tá tranquilo, Jéssica. Ah, então tá bom. Voltou, pessoal? Agora o áudio tá bom de novo? Vou continuar. Qualquer coisa me sinalizem aqui, tá? Então, assim, a proteção salarial é algo muito importante, porque se de fato o seu dinheiro cai lá na conta bancária, parte do salário é comprometido com cheque especial, parte do salário é comprometido com a fatura do cartão de crédito, parte é comprometido com empréstimo pessoal, isso acaba comprometendo a renda e se torna, sim, um problema. Então, se a conta que você recebe o salário é uma conta que tem outras dívidas, faça a portabilidade para outro banco, abra uma conta puramente salário, onde o banco não vai conseguir debitar todas essas coisas na sua conta, proteja o seu salário. Com o seu salário protegido, você vai falar, opa, eu posso destinar X reais para essa dívida, X reais para essa dívida, X reais para essa. Vou fazer uma proposta para o banco. Se o banco não quiser, ele vai ter que aguardar eu conseguir pagar na condição que eu tenho, até porque o banco ele é corresponsável da sua dívida, é responsabilidade do banco fazer a análise de crédito. E se ele errou na análise de crédito, ele também está disposto a arcar com uma demora no pagamento, uma renegociação. A gente vai precisar resolver de outra forma e não pagar da forma que o banco quer que pague, tá bom? E uma coisa que eu falei lá atrás, ajustar o orçamento. Mas não é viver só para pagar dívidas. A gente precisa ajustar o orçamento, sim, mas tem um percentual que a gente precisa tirar do salário para a gente fazer o nosso lazer, um percentual para a gente melhorar a nossa qualidade de vida. A gente não tem, não deve, não pode, não tem que viver só para pagar a dívida, tá? A gente precisa equilibrar aí também, porque ninguém merece viver só para pagar dívida. Então, a gente passou pelo processo de clareza, pelo processo de preparação, pegar a cópia do contrato, analisar o contrato, ver o que eu posso renegociar. E aí, aqui, a gente pega o registrato, tá? O registrato é um documento que vai ter todos os seus contratos, todas as suas dívidas com todos os bancos. Então, na hora que você pega o registrato, até assusta, fala, é isso tudo? É isso tudo. Mas calma que a gente consegue renegociar, remanejar para conseguir pagar tudo. Às vezes não como a gente quer, às vezes não como o banco quer, mas é como a realidade exige, tá bom? Aí com a clareza, com os contratos, com todos os valores levantados, com o registrato, a gente parte para a negociação de fato. A gente bate lá no banco, posso pagar dessa forma? Vamos fazer um acordo? Sim, ótimo. Não dá para fazer acordo? Infelizmente, vai ter coisa que vai ter que aguardar um atraso para o banco voltar atrás e falar, opa, Maria, eu não quis a renegociação daquela condição que você deu, mas agora eu aceito. Porque quando o contrato fica em atraso, o banco ele já toma o prejuízo, já assume aquilo, já perdeu caixa e aceita renegociar de uma forma mais vantajosa para o cliente, tá bom? Coisas que não são tão fáceis a gente conseguir uma renegociação. Financiamento de imóvel, dá para fazer uma portabilidade, dá para negociar, mas é mais difícil. Nem sempre a gente consegue. Financiamento de veículo, a gente também consegue fazer a portabilidade, negociar, mas também não é tão fácil. Empréstimo com garantia tende a ser mais difícil, tá? E o que eu gosto, assim, já que a gente tá aqui na parte de proteção salarial,
A sua capacidade de pagamento é o seu salário. Você não pode assumir uma parcela maior do que o percentual do salário. Até porque você não pode nem comprometer o salário todo, porque você precisa pagar ou aluguel ou prestação da sua casa, precisa pagar água, luz, transporte, ter um dinheiro destinado para a saúde, a alimentação. Então, precisa caber tudo isso no orçamento. E o salário é o que vai proporcionar tudo isso, tá? E negociar de forma parcelada e sem juros é o ideal. Nem sempre a gente consegue, mas é o que a gente tenta prioritariamente, ok? E eu falei que eu ia falar sobre a lei do superendividamento, tá? A lei do superendividamento, ela é de fato para quem está super endividado. Um exemplo, a pessoa tem um salário de 3 mil reais, tem um empréstimo de parcela de 1.000, tem um cartão de crédito que ela paga 1.000 reais todo mês, e já tem alguns meses para frente com o valor da fatura de 1.000 reais, e ela tem algumas outras despesas ali. Sim, essa pessoa está super endividada. E para estar super endividada, o sustento dela deve estar comprometido. Não basta eu ter algumas dívidas, eu ganhar 3 mil reais, ter 1.000 reais ali de empréstimo, de cartão e outras coisas e falar, ai, eu vou me encaixar na lei do superendividamento. Não vai. Você tem que ter um alto percentual do salário comprometido com dívidas para você se enquadrar nessa lei, tá bom? E mesmo que você se enquadre no superendividamento, não precisa entrar com a ação de cara. Tem formas administrativas para a gente ir até o banco e fazer uma renegociação, tá bom? E aí, eu falei sobre o financiamento de veículo, financiamento de empréstimo, financiamento de veículo, financiamento de imóvel e falei sobre empréstimo com garantia, que são contratos mais difíceis de renegociar. Agora, o consignado e o cartão consignado tem uma característica específica. Nós conseguimos fazer o refinanciamento com o próprio banco, nós conseguimos fazer a portabilidade e nós conseguimos fazer a retenção, tá? Isso aqui não é em qualquer lugar que se ouve, não é qualquer pessoa que fala, mas eu disse que eu vou falar tudo que eu falo para os meus mentorados. Então, a renegociação, ela é feita tranquilamente, a portabilidade também, mas a retenção, os bancos tendem a esconder um pouquinho. O que é isso? Eu tenho um contrato no Banco Santander, é um contrato que faz muito retenção, tá? E eu vou solicitar a portabilidade desse contrato para o Banco do Brasil. O Santander vai falar assim, opa Maria, eu vi que você está querendo ir lá para o Banco do Brasil, vem cá. Já que você quer ir, eu vou reduzir a taxa de juros aqui do seu contrato. Eu libero tantos reais na sua conta, mantendo o valor da parcela. Então, isso é muito interessante, tá? Vários bancos fazem, mas um dos bancos que lidera aí é o Santander. Então, é algo a se pensar. Eu tenho um contrato no banco, vou solicitar portabilidade para um outro banco. Esse banco vai me ofertar uma contraproposta. É interessante que eu fique? Então, é uma forma da gente, não é quitar a dívida, mas da gente reduzir a taxa de juros e aproveitar esse contrato de consignado, que tem uma taxa de juros baixa, pegar esse troco e liquidar um outro contrato com uma taxa de juros mais alta, com o mesmo risco. Nada de passar a carroça na frente do boi e pegar um cartão de crédito que nem é consignado e liquidar e ficar apertado, tá? Precisa fazer um levantamento do que de fato compensa. E reservar, pessoal, pelo menos 15% para pagar as dívidas, porque às vezes a pessoa fala assim, já tô toda empipinada, já é tanto contrato que eu tenho que pagar, não vou pagar mais nada. Mesmo que você não vá lá no banco e pague, reserve 15% do seu salário no primeiro mês,
no segundo mês, no terceiro mês, vai reservando mês após mês. Você vai juntar uma quantia, vai lá no banco e fala assim: olha, banco, junta isso aqui, eu quero fazer o pagamento à vista do meu contrato, que está em atraso. Às vezes é possível. Então, separa ali um percentual, mesmo que pequeno, para fazer a quitação das suas dívidas, tá bom? E eu já falei que o banco, ele é corresponsável pelo seu endividamento. Ele deveria ter feito a análise de risco, ou ele fez incorretamente, ou o cenário mudou. Se o cenário mudou, você merece uma nova reanálise da forma que você pode pagar o contrato, ou ele de fato ali te deu mais risco, sabendo que você não ia conseguir assumir aquele risco todo durante muito tempo. E independente do valor, gente, do contrato, da dívida, dá para renegociar. Tá fazendo sentido até aqui? Alguém já tem alguma dúvida? Compartilha aí comigo, pessoal. Para mim está fazendo todo sentido, estou entendendo direitinho e está sendo de grande ajuda, viu, querida? Está no ritmo bacana. Que ótimo, fico feliz, porque o objetivo realmente é ajudar vocês e passar informação que a gente não vê por aí, né? Porque assim, os bancos falam, manda até uma cartinha, proposta extrajudicial. Se você não renegociar a sua dívida, você vai perder a sua casa. Se você não renegociar a sua dívida, nós vamos entrar na justiça. O banco tenta intimidar o consumidor a todo custo. E existem bens, eu não sei se eu anotei aqui, mas existem bens que são impenhoráveis, tá? A casa, ela não pode entrar no pagamento de dívida, o banco não pode tomar a sua casa, igual muito gerente de banco, muito correspondente prega, muita central, né? Advogado de banco fala, a gente vai entrar na justiça e tomar os seus bens. Existem bens impenhoráveis, então a casa própria é um, o salário é outro, seu salário não pode cair lá na conta e o banco pegar todo o salário para o pagamento de dívida. Se isso acontece, procure um advogado. Tá, eu li uma pergunta aqui e já vou responder. O banco, ele não pode pegar todo o seu salário. Se isso acontece, procure um advogado bancário, procure um educador financeiro, procure alguém que esteja apto para te ajudar. O banco não pode pegar todo o seu salário. E a pergunta que foi feita aqui no chat foi: como que é feita essa análise de risco? É o SPC? Não, não é só o SPC. Se você tem se o serviço de proteção de crédito já foi acionado, possivelmente a pessoa não tem mais crédito, né? Mas a pessoa pode ter crédito, pode não ter nenhuma restrição no CPF, e o banco vai pegar e vai comparar qual que é o salário dessa pessoa. Opa, ela ganha 3 mil reais. Qual que é o valor de parcela que ela pode comprometer sem passar aperto? Normalmente 20% até 30%. Vou oferecer um parcelamento para ela aqui, eu vou oferecer um empréstimo com parcela de R$900. Tá de acordo com o pagamento que aquela pessoa pode fazer. Agora o banco sabe que sua renda é 3 mil reais, vai lá e te faz um empréstimo com a parcela de 2.500. O banco tá pedindo para atrasar esse contrato, né? Porque ninguém sobrevive com 500 reais. Então, é essa análise de risco. A renda extra, ela vai entrar na análise. Então, se você tem uma renda de 3 mil, é outra pergunta. E a minha renda extra? Essa renda possivelmente passa pelo banco e você tem uma renda de 2 mil, uma renda extra. Em vez de 3, você tem 5 mil. O banco pode oferecer tranquilamente uma parcela de 20% a 30% dessa renda, incluindo a renda extra. O que não pode é o banco te oferecer uma parcela, o que não pode não, que não deveria acontecer. É o banco aceitar que você assuma uma parcela de 4 mil reais se você ganha 5. Mas acontece. E mais cedo ou mais tarde, essa pessoa vai ficar inadimplente, ela vai precisar renegociar. Então, assim,
Se o banco não se atentou à sua renda extra, a sua renda total, ele tá pedindo para que a pessoa fique inadimplente, né? Porque como que você assume uma renda total da pessoa? Sem condição. Só um minutinho, pessoal. Pedro, abaixa, por favor. Então, assim, o banco deveria ter feito essa análise na concessão do crédito. Não fez, vai ter que renegociar de acordo com a capacidade de pagamento do cliente, tá bom? Então, deixa eu só ver se eu não tô esquecendo nenhum ponto. Então, lá atrás eu falei pra gente pegar, né, nesse processo de clareza, de preparação, pegar a cópia do contrato, a DED, que é o demonstrativo de evolução de dívida, o registrato, fazer o levantamento do salário, elaborar um orçamento financeiro, pessoal ou familiar que de fato esteja compatível com a realidade, definir um valor que você pode assumir e ir atrás dos bancos oferecendo esse valor. A gente vai atrás dos bancos pela central de relacionamento, pelo saque, pela ouvidoria. Não funcionou? Vai para o Banco Central, vai para o Procon, vai para o Reclame Aqui. E a gente vai subindo o nível. Às vezes ali na central de relacionamento é o suficiente. Não foi na central de relacionamento o suficiente? Vamos para o saque. Às vezes funciona. Às vezes é na ouvidoria. E às vezes tem que deixar realmente aquele contrato ficar atrasado para a gente conseguir uma renegociação. Não é orientação para todos os contratos, para todos os casos, mas é uma estratégia também, tá bom, gente? E a taxa média de renegociação de juros, uma boa renegociação, a gente tenta sem juros. Não conseguiu? Uma boa renegociação é entre 1,5% e 2,5%, tá? Às vezes o banco quer que você aceite uma taxa de 8%, de 10%. Cuidado para não cair na taxa de juros abusiva, porque se já é uma situação de renegociação, quer dizer que a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado, que as coisas saíram do eixo, a gente está tentando retomar, tá? E às vezes é necessário fazer um sacrifício mesmo. Durante um mês nós vamos fazer uma economia mais drástica aqui em casa. Senta com a família, conversa, olha, neste momento nós precisamos alinhar algumas coisas. A gente tá nessa situação. Eu não quero permanecer nessa situação. Eu não quero viver para deixar meus contratos em dia. Eu quero daqui um ano ter X reais guardados. Eu quero daqui um ano poder fazer uma viagem com a família. Tenha metas também para poder incentivar a família a se comprometer com o orçamento. Olha, senta com a família. Olha, pessoal, daqui um ano, se tudo der certo, nós vamos fazer uma viagem em família. Maravilha. Um ano tá longe demais? Puxa um pouquinho, 6 meses e faz uma viagem dentro da realidade daquele momento, tá? A troca do carro, uma reforma na casa e ali mensalmente reservar de fato um valor para o lazer. Não viver só para pagar dívida, mas um lazer dentro da realidade, não um lazer comparando com a vida do outro. O outro viaja todo mês, eu também quero viajar todo mês. Então, cada um tem uma realidade. Às vezes, um carro de 30 mil não cabe no orçamento de uma pessoa, e um carro de 70 cabe no orçamento de outra pessoa. Então, isso é muito individual. E, às vezes, a minha prioridade é fazer uma viagem por ano. A prioridade de outra pessoa, ela pode ficar 5 anos sem viajar, mas ela quer um carro melhor. Então, a gente individualizar isso é muito importante, tá? Então, assim, definir recompensas é muito importante, celebrar as conquistas alcançadas. O primeiro mês deu certo? Pessoal, o primeiro mês deu certo, vamos sair para comemorar. Gasta um valor ali dentro do orçamento também, tá bom? E aí aqui eu vou falar um pouquinho de novo sobre a lei do superendividamento. O que precisa? Precisa ser uma pessoa física que de boa fé não consegue pagar a dívida sem prejudicar o mínimo existencial, tá?
Então, realmente, aquele valor, aquele tanto de contrato está prejudicando o mínimo existencial da pessoa, da família, dos filhos, do cônjuge. Opa, peraí, vamos renegociar. Vamos trabalhar de uma forma administrativa. Não deu? Às vezes cabe entrar na justiça com a lei do superendividamento, mas se entrar na justiça, os bancos, eles não são obrigados a fazer a renegociação. Se o banco não comparecer nas audiências, ele vai ficando para o final e o juiz pode até suspender o pagamento temporariamente daquele contrato. Mas uma hora vai ter que ser renegociado também. Às vezes, administrativamente funciona tão bem quanto entrar na justiça. A gente tenta fazer o parcelamento da dívida, a redução da taxa de juros e ganhar um período para fazer o primeiro pagamento. Não conseguiu? Vamos tentar fazer a primeira parcela como entrada. Fazer sem entrada, tá? E aí, o superendividamento, ele é necessário ser combatido porque ele vai afetar a qualidade de vida, ele vai afetar anos para frente. Se a gente não sentar e falar assim, opa, a realidade é essa, se eu não mudar agora, daqui 10 anos você está mais endividado, pagou a dívida por 10 anos, deixou ela em dia por 10 anos e continua na mesma situação. Então, assim, o que entra? Tá na lei do superendividamento. Dívida de consumo, empréstimo, consignado, cartão, água, luz, todas essas despesas, todos esses gastos com consumo. Financiamento de imóvel, financiamento de veículo, imposto não entra. Então, não adianta a pessoa falar assim, eu tenho uma renda de 4.000, eu tenho uma parcela de carro de 1.500, tem uma parcela de imóvel de 1.500 que soma 3.000, tô super endividada. Isso aí não entra. A gente pode até alegar para o banco, olha, banco, a pessoa tem essa parcela de financiamento de veículo, essa parcela de financiamento de imóvel e por esse motivo e outros, ela não consegue pagar esse cartão de crédito que ela usou como não deveria. A gente pode usar no argumento, mas a lei do superendividamento não vai servir para essa pessoa. A pessoa vai pensar, eu vou entrar na justiça e vou conseguir reduzir tudo isso. Não é bem assim, tá? É muito específico essa lei. E se você pegar qualquer tipo de crédito, fez um empréstimo, fez um consignado, fez um parcelamento lá do cheque especial, fez algum outro contrato de crédito nos 5 próximos anos depois da ação do superendividamento, a renegociação, ela deixa de valer. Então, suspende toda aquela operação. Entrou com a lei do superendividamento, entrou com a ação, não pode mais trabalhar com crédito no mercado durante os 5 próximos anos. A gente precisa ser muito criterioso. Realmente, essa é a melhor opção para mim? Porque muita gente acha que a lei do superendividamento resolve tudo e não é bem assim, tá bom? A minha sugestão é, depois disso tudo feito, elaborou o orçamento, pegou quanto pode pagar por mês, pegou os contratos, sabe o que deve? Proporcionalmente, você vai oferecer aos bancos, vai ver quanto que eu tenho de dívida, tenho 200.000. Proporcionalmente, qual o valor do meu salário eu posso comprometer com cada dívida? Se uma é 50.000, a outra é 50.000 e a outra é 100.000, tá? Então, assim, um exemplo. Eu tenho 3.000 e pouquinho de salário, eu posso comprometer R$1.000 da minha renda. Desses R$1.000, eu vou fazer uma proposta para o banco que eu devo 100.000 de R$500. Vou oferecer para o banco que eu devo 50.000, 250. E para o outro banco que eu devo 50.000, 250 como parcelamento. Se o banco vai aceitar de cara ou não, não sabemos. Muitos bancos aceitam, muitos bancos não aceitam. Mas a gente começa o processo de renegociação por aí. E uma vez que a gente começa o processo, a minha sugestão é não pare até conseguir. Por quê? Daqui um mês vai ficar atrasado, o banco vai te ligar igual um louco. Tenta renegociar de novo dentro da sua condição. Não deu?
No segundo mês, tenta novamente. Não deu? No terceiro mês, tenta novamente. Uma hora vai dar certo. Você vai conseguir oferecer algo que o banco está disposto a aceitar, porque cada mês que você deixa de pagar, o banco vai tomando prejuízo. Ele tem uma provisão para devedores duvidosos e chega um momento que, se você pagar 10% da dívida, é 10% de dinheiro entrando no caixa dele, porque ele já assumiu o risco ali, ele já tomou o prejuízo. Então, o que você oferecer vai ser bem-vindo para o banco, tá bom? E aí, gente, era tudo isso que eu queria falar, é muita informação, né? Tem alguém que tem alguma dúvida específica? Tem alguém que quer fazer algum comentário? Eu vou abrir aqui os últimos minutinhos para, se tiver alguma dúvida, algum comentário aqui. Marli? Oi. Alguma dúvida? Algum comentário? Alguma observação? O comentário é o que eu já mencionei. Eu acho que estava precisando, no meu caso, estava precisando dessa mentoria há muito tempo. E graças a ela chegou, né? E uma das coisas que eu já fiz, sem até comunicar com você, minha amiga, foi essa questão da lei do superendividamento. Entendi. Você já entrou com a ação? Já entrei com a ação sem pesquisar, sem me informar direito, sabia? O desespero bateu e aí eu me propuseram aquilo, eu falei, vai, esse trem é assim mesmo. Entendi. Em algumas situações é muito bem-vinda, em outras a gente precisa avaliar um pouco mais. Mas tomara que tenha sido pro bem aí essa ação e que ela te traga bons benefícios. Pois é, e eu não sabia que ela era desse jeito, eu não procurei me informar nada, sabia? Mas já entrou, já teve audiência de conciliação, em qual momento tá? Aí o juiz entendeu que precisava ouvir os bancos. Aí alguns bancos mandou alguma coisa, outros não interessou até agora. Entendi. É porque a gente acha que a gente vai entrar com a lei do superendividamento e num passe de mágicas a ação vai ter uma solução. E não é muito bem assim, né? É. Exatamente. Mas o principal é, resolve lá com a lei do superendividamento, já faz o orçamento individual, familiar, como for, para não cair nesse problema de novo, porque se a gente não solucionar a causa, o problema vem de novo, Com certeza. né? E eu tô no sua cola. Pode ficar na minha cola, precisando, você me chama lá que eu ajudo. Tá certo. Tá Eu bom? agradeço você demais, viu, minha querida? Tem sido a mão na roda pra mim. Ô, Marli, obrigada. A Thaís mencionou aqui que só elogios, que foi tudo muito esclarecedor, que precisava dessas informações. Mas alguém tem alguma dúvida, gente? Alguém quer fazer alguma observação? Eu acho que não, né? Então, gente, se alguém tiver mais alguma dúvida, não quiser falar aqui agora, pode me mandar lá no privado, que eu esclareço o que tiver, né? Possível de eu esclarecer, o que a gente conseguir ajudar, eu vou ajudar. E assim, às vezes, fazer uma dívida com uma taxa de juros menor para bancar uma de taxa de juros maior, compensa. Compensa sim, é uma das estratégias e uma das melhores estratégias. Mas desde que as duas caibam no orçamento. A dívida com a maior taxa diminuída, né? Ou até zerada. Em alguns casos é possível zerar. E a dívida de menor taxa de juros não pode comprometer o orçamento e um mínimo básico ali para a família. Não adianta eu pegar um consignado com taxa menor, pagar a fatura desse mês do cartão de crédito,
no mês que vem eu usar o cartão de crédito de novo, eu ter essa fatura, ter o consignado, e eu vou só acumulando dívida, só acumulando. Essa troca de taxa de juros maior por taxa de juros menor é muito bem-vinda, mas ela tem que ser utilizada com cautela também. Não adianta pegar o empréstimo consignado, pagar o cartão, pagar o empréstimo pessoal, pagar o cheque especial, ter essa dívida do empréstimo consignado e depois eu ir lá e usar o cartão de novo, pegar o cheque especial de novo, não vou ter nem limite de consignado para cobrir isso tudo de novo. Eu vou fazer uma lambança, vou ficar completamente comprometida e não vou conseguir resolver minha situação. Então, gente, por hoje era tudo isso que eu queria falar. E agradeço a participação aqui de vocês. Precisando, eu fico à disposição, tá bom? E qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram que eu acrescente amanhã nesse nosso encontro, me manda lá no privado que eu vou trazer para conversar com vocês, tá bom? Então, por hoje é isso, pessoal. Tchau, obrigada, viu, por enquanto. Tchau, gente. Obrigada eu. Tchau. Tchau, tchau. Beijos. Obrigada.